embora sintamos muito a separação, a ausência desse casal de jovens, casal tão querido da igreja, mas temos nos alegrado com esse novo momento de suas vidas e certamente vamos orar para que o Senhor os abençoe na família que agora constituem. Quero lembrar aos irmãos que hoje nós temos um dia muito especial e nós teremos agora, após este culto, uma feirinha missionária. O grupo produtivo está promovendo essa feirinha e os irmãos podem participar e aproveitar, inclusive cooperando com a campanha de missões. Então, vale a pena estar envolvidos e participar nisso após o culto. Lembrando que nós sempre temos o hábito de almoçar aqui na igreja. Então, o irmão aproveita e faz as duas coisas. Até porque mais tarde a feirinha dará lugar a uma exposição. Hoje estamos recebendo algum material de exposição das Forças Armadas e Auxiliares por conta da programação especial de hoje à noite. Às 17h30 estaremos reunidos aqui ao lado para a cerimônia de inauguração do Monumento ao Patriotismo e também o hasteamento do Pavilhão Nacional. Um momento bonito, um momento histórico, começando às 5h30 da tarde. E à noite, às 7h, nosso culto em que estaremos orando pela pátria, estaremos também refletindo sobre a necessidade que nossa pátria tem do Senhor Jesus e proclamando a mensagem da palavra de Deus. Já temos a presença confirmada de muitas autoridades civis e militares e também de muitos representantes das Forças Armadas e Auxiliares. Temos uma programação muito bonita e ao término do culto darei mais informações e mais detalhes sobre essa preparação para o culto de hoje à noite, quando precisamos de muita atenção e muita cooperação de toda a igreja. Hoje nós nos preparamos para receber um outro público, para deixar com eles a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E como igreja devemos nos empenhar em recebê-los da melhor forma, para, dessa forma, a mensagem do Evangelho ser transmitida nas nossas palavras, mas também nos nossos gestos e em nossas ações. No próximo domingo estaremos reunidos aqui para a celebração da Ceia do Senhor pela manhã e à noite agradeceremos a Deus os 23 anos do Ministério com Surdos em nossa igreja. Dessa forma, no domingo nós encerraremos o encontro evangélico de obreiros com surdos que acontece neste final de semana, a partir da sexta-feira. Então, os irmãos que estão envolvidos no Ministério com Surdos, os que fazem parte deste grupo de surdos da igreja, mas todos os irmãos que desejarem cooperar, devemos estar envolvidos em apoio a esse projeto. A igreja cedia este encontro e certamente todos nós podemos cooperar de alguma forma. Então, por gentileza, procurem a liderança do Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência para maiores informações a esse respeito, para verificar de que maneira o irmão pode cooperar com esse trabalho. Durante esta semana, de amanhã a sexta-feira, estaremos em Vitória do Espírito Santo. Estarei pregando no aniversário da primeira Igreja Batista em Vitória. Deveremos retornar ao Recife na sexta-feira. Pedimos que os irmãos orem em nosso favor. Irei com a irmã Alice e retornaremos na sexta-feira para estar com os irmãos, naturalmente nas atividades do final de semana. Quero lembrar o encontro anual de casais em outubro. Se o irmão ainda não fez sua inscrição, deve providenciá-la o mais rápido possível para o seu planejamento pessoal e para o planejamento da organização do evento. Queremos lembrar também os cursos do Centro de Formação Cristã, sempre às 18h, sendo que hoje, em virtude da atividade especial, nós teremos uma mudança na programação, mas os irmãos devem estar atentos com relação ao Centro de Formação Cristã, deve participar dos cursos. Lembramos também as atividades dos embaixadores do Rei e das mensageiras do Rei, estão em pleno desenvolvimento, não deixem de participar. Finalmente, quero pedir aos irmãos que fazem parte da equipe de recepção que após este culto tenhamos um breve encontro para o nosso planejamento de hoje à noite. São estas as comunicações que temos a fazer, os avisos. Quero ainda informar que no próximo sábado, dia 5, acontecerá o concílio de exame do seminarista Ivanildo Chagas. Será examinado para o Ministério Pastoral e com a aprovação, a consagração deverá acontecer no dia 12, sábado seguinte.
O nosso irmão Ivanildo, futuro pastor Ivanildo, assumirá o Ministério de Juventude da Igreja Memorial Batista de Brasília, no Distrito Federal. O concílio acontece no próximo sábado, às 15 horas, se algum irmão desejar acompanhar e assistir, é aberto, embora naturalmente os pastores precisem estar presentes para formar o concílio. Neste momento, nós vamos, em atitude de oração, ao som do prelúdio, prepararmos para cultuar ao Senhor. Convido a igreja que em pé possamos ler o introito bíblico, que está extraído do Salmo 90, verso 1 e 2. E eu queria oportunizar aqueles que nos acompanham pela internet, pela rádio, a abrir suas Bíblias no Salmo 90, para lermos junto o verso 1 e 2. Salmo esse profundo, escrito por Moisés, um dos mais antigos salmos, aonde ele diz, falando claramente, frente a frente com Deus, e nos convida a fazer isso esta manhã. Leiamos: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que nascessem os montes, o que tiveste formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Amém. Com toda alegria, com muita motivação, cantemos Castelo Forte é o nosso Deus, 406 do Inário para o Culto Cristão. Castelo forte é nosso Deus, mesmo
Senhor, como é bom poder te adorar pela manhã, Senhor. Senhor, como é bom lembrarmos e termos a certeza que Tu és Deus. Sim, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Nada pode mudar isso. Nada que aconteça na nossa vida ou na humanidade pode mudar essa verdade. Tu és Deus. E como é bom, Senhor, sabermos que Tu és o nosso Deus. Deus que nos ama, Deus forte, Deus que nos deu a esperança da eternidade em Cristo Jesus. Como é bom pela manhã poder cantar o Teu nome, cantar, Senhor, a Tua grandeza e o Teu poder. Como é bom, Senhor, unir o nosso coração ao Teu coração, pela graça que está no Teu Filho Jesus. Ó Pai, nesta manhã, Pai, unidos num só coração, queremos continuar cantando, queremos continuar buscando e recebendo de Ti. Abençoa-nos, Pai, para que ao sairmos nesta manhã deste local, possamos sair para levar a outras pessoas as boas novas da Tua salvação. É assim que entramos na Tua presença, é assim que adentramos na Tua presença, com alegria no nosso coração, porque Tu és o nosso Deus em Cristo Jesus. Amém e amém. Ouve-nos, pastor divino.
Capunga entoou Ouve-nos, Pastor Divino, de Ralph Manuel, e na sequência teremos o momento de oração. Quero agradecer ao coro de juniores por mostrar toda a sua sintonia com a ênfase desse ano em nossa igreja. Estão cantando hoje o fruto do Espírito, paz. Em seguida cantarão mais algumas manifestações do fruto do Espírito, e é significativo que estejamos todos sintonizados nessa proposta para a igreja. Nesse momento, nós queremos registrar a presença daqueles que nos visitam. Quero inicialmente citar a alegria de ter entre nós o pastor Josélio Souza. Pastor, pode ficar de pé. O pastor Josélio é bastante conhecido, amigo nosso, muito querido, sempre que pode estar conosco aqui na igreja. Ele que reside ali em Campos, onde é professor em vários cursos na área de psicologia da Faculdade Redentor, é também coordenador de vários cursos de pós-graduação daquela faculdade e tem realizado um trabalho magnífico numa instituição que tem crescido muito. Nós nos alegramos muito com aquele trabalho. Deus o abençoe, pastor, é sempre uma alegria muito grande revê-lo. Que Deus continue a abençoar a sua vida, seu ministério e especialmente seu magistério. Certamente há outros visitantes entre nós cujos nomes eu não tenho aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que também se colocassem de pé. Nós queríamos vê-los, queríamos cumprimentá-los. Temos várias pessoas, permaneçam de pé por alguns instantes. Você vai receber o cumprimento de alguém próximo a você aí, certo? E nesse cumprimento vai aí o nosso abraço, vai nossa gratidão e nosso desejo de revê-los. Por isso você vai receber um cartão de boas-vindas de nossa equipe de recepção, e junto ao cartão há uma parte onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Dessa maneira, nós poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado, podem se assentar, que Deus os abençoe através de cada parte deste culto, e neste momento passaremos ao momento de oração. Os irmãos devem concordar comigo que o momento de oração hoje foi diferente. Primeiro tivemos a oração cantada pelo coro. Em seguida, os motivos de oração. O pastor Ney citou o motivo, visitantes. E agora alguns outros que eu vou citar. Mas poderíamos ao final dizer apenas amém. Concordar com a oração cantada pelo coro. Mas convido o nosso pastor Ney Ladeia e a irmã Marta Peixoto, que está retornando depois de cirurgias, para entregar aos aniversariantes um cartão para recebê-los aqui. Então, todos os aniversariantes da semana que estão presentes são convidados a vir aqui à frente, e aqueles que nos visitam, que também aniversaria de hoje até sábado, pode vir aqui à frente receber um cumprimento do nosso pastor e da irmã Marta. Aqueles que fazem também aniversário de casamento durante esta semana podem vir aqui à frente. Nos alegra o retorno da irmã Maria Edlene depois de uma cirurgia. O irmão Abimael Gomes também, alguns meses atrás, sofreu um AVC e está presente conosco. Nos alegra a sua presença. Outros motivos, o culto cívico, a oportunidade que muitas pessoas que normalmente não têm a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, hoje estarão conosco e têm essa oportunidade. Devemos orar por eles, por todos aqueles que virão à nossa igreja hoje no culto à noite. Devemos orar pela nossa pátria, nosso Brasil, pelo encontro evangélico de obreiros para surdos, que inicia na sexta e vai até domingo à noite. Devemos orar por alguns irmãos que estão enfermos, hospitalizados. Há 3 meses atrás, a mãe de Sônia sofreu uma queda e hoje ela já está andando, voltou a andar.
de alguns dias atrás, Vitor Andar, agradecemos as orações em seu favor. Mas houve um revezamento. Na sexta-feira, o irmão Nelson Pereira, o pai de Sônia, foi internado, vai fazer alguns exames. As orações agora devem ser concentradas para ele. E ainda pelo irmão Clécio Melo, ele sofreu uma queda há 2 semanas. Paulo Carvalho, em princípio, seria submetido a uma cirurgia, mas o médico descartou essa possibilidade. Devemos agradecer a Deus. Ainda devemos agradecer pela cirurgia que foi submetida a Ivete, uma adolescente da igreja, da nossa congregação em Brejão. Devemos continuar orando por Rosana, filha do diácono Ciro Pereira. Ela será submetida a uma cirurgia. Devemos orar por essas pessoas e nos colocar diante de Deus para servi-lo. Ainda devemos orar pela família da irmã Pérola Martins. Esse mês de agosto, um irmão dela faleceu. Devemos orar por esta família. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela maneira como Tu tem cuidado de nós, como tem dirigido as nossas vidas. Colocamos diante de Ti, ó Pai, os aniversariantes desta semana. Que eles continuem sendo dirigidos e orientados por Ti. Que a Tua graça cubra-os a cada instante. Pedimos, ó Pai, pelos enfermos, Tu estejas visitando a cada um deles, dando-lhe o necessário para suportar, para passar por esses momentos, e que eles possam Te louvar, Te agradecer pela restauração de sua saúde. Nós pedimos pelo nosso país, por aqueles que exercem autoridades, que eles estejam com os olhos fitos no Senhor, que eles saibam que existe um Deus e que esse Deus pode dirigir o nosso país, nos orientá-los. Pedimos que Tu estejas com a família da irmã Pérola, confortando e consolando pela perda do seu irmão, e a cada um de nós, Tu estejas visitando, respondendo às nossas ansiedades, às nossas preocupações. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesta parte do culto, nós vamos entregar ao nosso Pai Celestial os nossos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisa para providenciar o recolhimento. Eu queria lembrar aos irmãos que nós estamos no último domingo do mês. Em 1 Crônica 29:14, nós lemos o seguinte: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos.
Enquanto o irmão José Cândido se prepara para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas, nós vamos ler em 1 Crônicas 29, 17, que diz o seguinte: E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas estas coisas. E agora vi, com alegria, que o teu povo, que aqui se acha, ofereceu voluntariamente. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, cuja presença nos encontramos, queremos te agradecer, Pai amado, esse rico privilégio que o Senhor nos concede para nesta manhã estarmos na tua santa presença te cultuando, Pai. Queremos nesse instante, Senhor Deus, te dizer que estamos com os nossos corações alegres, felizes, regozijados, ó Pai, pelo teu amor demonstrado por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Queremos te rogar, ó Deus, que continue nos abençoando, assim como o Senhor tem abençoado cada um dos teus servos, os quais têm liberalmente entregue os dízimos e ofertas para o sustento da tua obra. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão e perdoa-nos, ó Pai, porque assim nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. De pé, faremos a leitura da Palavra de Deus de forma responsiva no texto extraído do livro das Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículos de 22 a 26. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Podem sentar? Nós vamos louvar a Deus com o hino a Jesus Cristo, contarei tudo, 350 do Inário para o culto cristão. Viver
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando O Senhor é Minha Rocha, de Sueldo Fernandes. E na sequência a mensagem com o pastor Esdras Gaspar. Quando paro pra pensar
depois de um hino tão belo, que elevou tanto as nossas almas, eu chego aqui muito alegre no Senhor e louvo ao Eterno pela existência de pessoas que dedicam as suas vidas para, com a sua voz, anunciar o poder, a glória e a magnificência de Deus. Eu convido aos irmãos para que abram as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 33, versículo 11. Gênesis, capítulo 33, versículo 11. E assentados assim mesmo como estamos, leiamos o texto. Gênesis, capítulo 33, versículo 11. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com Ele até que a tomou. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra lida. Vamos orar. Pai de amor, nós te damos graças pela tua palavra. E te peço, Senhor, neste momento, fala aos nossos corações, esvazia-me de mim mesmo e glorifica o teu nome nesta manhã na vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos e te damos graças no nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler é o desfecho feliz de uma história que teve início quando Rebeca resolveu usurpar, juntamente com Jacó, a bênção do primogênito Esaú. É de se ficar perplexo como uma mulher de fé e tão virtuosa foi capaz de um ato tão reprovável e desastroso. Nós nos perguntamos como passou isso pela cabeça dela. Jacó, como profeta ungido do Altíssimo, já cego, já não conseguia mais ver por conta da catarata avançada e achando que estava próximo à hora da sua morte, e sabendo que o Senhor não elegera Esaú, chamou-o e anunciou que iria abençoá-lo com a bênção da primogenitura. Rebeca ouviu a história e resolveu entrar em ação. Rebeca entrou neste momento em polvorosa. Ela disse: não é possível. O Senhor falou a mim que o mais novo dominaria sobre o mais velho, e agora Jacó já se cansou de esperar de que Deus fizesse alguma coisa e resolveu abençoar Esaú. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela então pressurosamente arquitetou aquele plano terrível em conluio com Jacó e o colocaram em prática com a precisão e maestria incrível. Deu certo. Foi um sucesso total. Funcionou direitinho. O objetivo fora atingido. A palavra de Deus se cumprira cabalmente na vida de Jacó, quando o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25 e 23. Rebeca agora, satisfeita, vira o cumprimento das palavras do Senhor na vida do seu amado filho Jacó. Mas alguma coisa deu errado. Por que o desfecho foi tão horrível em relação aos relacionamentos dos envolvidos, inclusive dos vitoriosos? Isaac ficou sentido.
pois foi feito como o bobo da corte. Jacó saiu fugido nas carreiras para a casa de seu tio Labão. Rebeca entrou em desespero, porque viu um filho ameaçar de morte o outro, e ela disse: porventura perderei eu 2 filhos num só dia? Teve que amargar a ausência do filho amado por todos os anos restantes de sua existência e morreu sem vê-lo mais. Esaú foi inundado por um ódio mortal contra seu irmão e grande aversão pelos seus pais. Será que era essa a vontade de Deus? Que a sua palavra se cumprisse com tanto prejuízo, sofrimento e dor para a vida daquelas pessoas que estavam envolvidas em que o projeto do Altíssimo tomasse lugar na vida destas pessoas? Pessoas que o Deus próprio amava e zelava por elas? Certamente não. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, 2b: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que teve de agradável, bom e perfeito nisso tudo? Só uma coisa: Jacó era o terceiro na linha de sucessão. Porém, as consequências, o modo foi totalmente desastroso. Não teve nada de bom, não teve nada de agradável e nada perfeito, porque foi tudo feito de maneira desastrosa, irregular, com mentiras, traição, engodo e engano. Se não era a vontade do Eterno que as coisas fossem daquela maneira, por que Rebeca fez aquilo? É essa pergunta que muitos de nós fazemos, e isso me inquietou tremendamente quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Como é que ela foi capaz de fazer uma coisa dessas? Alguns estudiosos do AT, do Antigo Testamento, bem como eruditos, rabinos, eles acham que Rebeca fez aquilo em defesa das propriedades da família, pois como Esaú estava casado com mulheres cananeias, as quais tinham forte influência sobre ele e atribulavam demais a vida de Rebeca e Isaque, ela temia que essas mulheres pudessem fazer influência sobre Esaú para que não desse a parte da herança de Jacó. A preocupação dela tinha sentido, porque naquela época o primogênito, quando recebia a investidura da primogenitura e era emitido na posse dos bens da família, ele poderia muito bem chegar e dizer: a partir de agora todos os bens são meus, os meus irmãos irão viver sob a minha dependência, tendo uma mesada, como dizem as pessoas do interior, tendo o de comer só. Então Rebeca botou a mão na cabeça: e se fizer isso com Jacó? A outra coisa é que os bens da família poderiam vir a fortalecer as propriedades das nações pagãs, ao invés de expandir a herança dos israelitas, já que ele casara com mulheres cananeias, aquelas nações nas quais ele estava inserido como maridos de mulheres cananeias que eram amigos deles e que viviam com eles, se fortaleceriam. Se assim foi, seria essa justificativa suficiente o bastante para que ela não esperasse o agir de Adonai no cumprimento da sua promessa?
O Senhor Deus dissera que o mais velho serviria ao mais moço e que o mais moço seria um povo forte e mais poderoso do que os descendentes do mais velho. Rebeca não soube esperar no Senhor e resolveu por seus próprios meios fazer com que os desígnios do Altíssimo se cumprissem na vida de Jacó. Ela então, quando viu aquilo, disse: eu tenho que tomar uma providência, e entrou e arquitetou aquele plano terrível que nós temos coincidência. Foi por isso que o final foi catastrófico. Foi terrível para todos os envolvidos. Como é difícil, irmão, às vezes, saber esperar no Senhor. Como é difícil. Nós queremos, como disse o pastor domingo passado, subir com asas como águia. Os que esperam no Senhor. Mas às vezes essa espera é difícil. Essa espera é difícil porque demanda muita emoção, muito sentimento. Essa demora demanda necessidades sua, da sua família, de um filho, de uma filha, de um genro, de um neto. Existe todo um contexto que nos empurra e nos leva a pensar: Senhor, onde estás? Senhor, porque Tu não ouves o meu clamor? Senhor, porque minhas orações não são atendidas? Até quando, Senhor, Tu não responderás ao meu clamor e à minha oração? Se você tem esperado por uma bênção do Eterno na vida de um dos seus ou na sua, não desespere. E não passe na frente do Senhor dos Exércitos, porque certamente só lhe trará dores e sofrimentos adicionais que o Altíssimo quer te poupar. Essa é uma história que tem muitas coisas para nos ensinar. Essa história é rica em ensinos, mas a Bíblia é interessante, não esconde os erros e as falhas dos seus personagens. A Bíblia expõe a fraqueza de profetas, a Bíblia expõe a fraqueza de patriarcas, mas a Bíblia também ressalta as virtudes, ressalta a fé, ressalta o entusiasmo, ressalta como colocaram suas vidas no altar do sacrifício para que a palavra de Deus fosse anunciada e para que a palavra do Senhor se cumprisse nas suas vidas e na vida de muitas pessoas. Dentre os muitos ensinos que podemos tirar dessa história, eu gostaria de destacar 3 coisas que podem acontecer quando nós não esperamos com paciência no Senhor. Quando nós não esperamos com paciência no Senhor, 3 coisas podem acontecer. A primeira, somos levados a tomar atitudes precipitadas. Sim, Rebeca achou que se a bênção fosse dada a Esaú, não teria mais solução. Seu filho Jacó estaria irremediavelmente perdido e a promessa do Eterno jamais haveria de se cumprir na sua vida. A palavra do Senhor haveria de cair por terra. E ela precisava fazer urgentemente qualquer coisa para que Deus pudesse ter a sua palavra honrada. Como coisa que Deus não fosse capaz, Deus não soubesse o que estava fazendo. Por outro lado, nós observamos em uma atitude diametralmente oposta à de Rebeca, a atitude de Isaac, o profeta ungido do Altíssimo,
que iria impetrar a bênção, cansado de esperar o mover do Senhor na vida dos seus filhos, e achando já que os seus dias estavam no fim, acreditando que a morte já estava próxima e se avizinhando dele, chamou Esaú e disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Naquela ocasião, Isaque estava com 137 anos. E Isaque viveu mais 43 anos. Mas ele se sentia tão abatido, ele se sentia tão alquebrado pelos anos, que ele disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Ele achava que era iminente. E ele então, como profeta de Deus, com uma fé robusta como a de seu pai Abraão, ele disse: Senhor, eu vou impetrar a bênção sobre Esaú. Ele sabia que Esaú não era o terceiro escolhido por Deus na sucessão. Ele tinha ciência disso. Ele tinha ciência. Mas ele disse: eu vou fazer, porque eu sei que Deus é poderoso, para mesmo ele tendo sido abençoado com a bênção da primogenitura, Deus vai resolver o problema. Esse problema não é meu, é um problema de Deus. A semelhança de seu pai Abraão, ele foi levado ao limite extremo da sua fé. Sim, pela fé, diz a palavra do Senhor em Hebreus 11, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que colheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Claro que Isaque sabia que Esaú não era o escolhido pelo Senhor para ser o seu sucessor na formação do povo, através do qual haveria de vir o Messias, que haveria de mitigar as dores e trazer salvação para toda a humanidade. Ele acreditava, ele cria piamente que mesmo Esaú, tendo sido confirmado com a bênção da primogenitura, Jacó é que seria o seu sucessor. Mas ele ficou no lugar dele. Ele não se precipitou, ele fez o que deveria fazer e deixou o resto nas mãos de Deus. Prezada igreja do Senhor Jesus, quantas vezes nós temos situações semelhantes a estas? Quantas vezes nós estamos esperando no Senhor? Nós estamos buscando em Deus algo para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares, e eu te digo, se tu tens promessa de Deus na tua vida, e se realmente foi Deus quem te prometeu, eu quero te dizer, não sai do teu lugar, não dá um passo na frente de Deus, porque o Senhor há de cumprir a sua vontade na tua vida, e tu haverás de glorificá-lo, tu haverás de exaltar o nome dele no final de tudo, e haverás de dizer, como disse o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Espera com paciência no Senhor, porque Deus há de atender o teu clamor e a tua oração. E ele diz na sua palavra, lá em Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vai cumprir, porque Deus é fiel. Rebeca
não soube esperar no Senhor e tomou atitudes precipitadas. Mas quando nós não sabemos esperar no Senhor e tomamos atitudes precipitadas, essas atitudes precipitadas trazem consequências desastrosas. O segundo item, consequências desastrosas. E as consequências foram terríveis para todos. Para o patriarca Isaac, primeiro, Isaac foi ludibriado. Fizeram Isaac de bobo, de tolo. No nosso português de hoje, a expressão mais cabível seria babaca. E ele se sentiu arrasado. Ele se sentiu arrasado, pois a mulher que ele tanto amava e confiava, fiel companheira, o fizera de tolo, juntamente com o filho, que era o filho do seu coração. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Vejam o que é que diz a palavra do Senhor. Quando Rebeca chamou Jacó, disse: Jacó, vá no rebanho, pegue 2 cabritos e me traga, porque seu pai vai dar a bênção e eu vou fazer um guisado saboroso do jeito que ele gosta, e você vai apresentar a ele no lugar de Esaú. Jacó adorava, ele era traquino. Jacó era traquino, gostava de facilidades, mas diante dessa, ele disse: minha mãe, paciência, dar-se-á o caso de meu pai não perceber isso. Ela disse: vá, faça. Aí ele foi mais enfático: minha mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dá-se-á o caso de meu pai me apalpar e eu passarei aos seus olhos como zombador. Vejam bem, eu passarei aos seus olhos como zombador. Aquela atitude, no contexto deles, era uma atitude de zombaria, de escárnio, era fazer de tolo. E ele complementa a história: assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Mas Rebeca estava determinada. Ela disse: meu filho, faça o que eu estou dizendo, e que se houver maldição, recaia sobre mim. Aí Jacó, que gostava de moleza, disse: agora eu vou. Agora eu vou. Aí foi. Para Rebeca foi devastador o resultado de tudo isso, pois teve de conviver com a dor de Isaac pelo escárnio sofrido, perdeu a convivência do filho amado e morreu sem vê-lo. E não somente isso, mas teve que tolerar até a sua morte o ódio e o desprezo de Esaú e de suas esposas contra ela e Isaac, que estava, coitado, inocente nessa história toda. Para Esaú foi um desastre total, pois o ódio mortal que ele alimentou contra a vida de seu irmão e o relato dos fatos que ele fazia aos seus filhos, contando como fora enganado pelo seu irmão, fez com que os seus descendentes passassem essa história de um para os outros. E os edomitas, que eram descendentes de Esaú, desenvolveram um ódio mortal aos filhos de Israel e se tornaram inimigos de Israel, inimigos ferrenhos. Apesar de ter havido reencontro, apesar de ter havido a reconciliação entre Jacó e Esaú, que eles sabiam que havia acontecido e eles presenciaram, os irmãos zeraram o ódio, mas os descendentes não. O ranço ficou e se estendeu de gerações
em gerações. Muito bem, resta Jacó. Foi um tsunami na vida dele. Fugiu da face do irmão com medo de ser morto, enfrentou as trapaças de Labão. Depois que enfrentou as trapaças de Labão, teve que aguentar os comentários maldosos dos filhos de Labão, correu de diante a face de Labão, cheio de medo de se reencontrar com seu irmão, com medo de ser morto juntamente com sua família. Tudo isso e muitas outras coisas mais levaram Jacó a dizer, quando o Faraó lhe perguntou quantos anos ele tinha, sabe o que ele respondeu? O dia dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Que classificação terrível para um homem como um patriarca Jacó, o terceiro na linhagem de sucessão do qual Deus haveria de formar o seu povo para fazer com que o bendito das nações, Jesus Cristo, viesse ao mundo. Certamente esse não era o desfecho que Deus havia planejado e preparado para a vida do seu povo, porque a palavra de Deus é enfática quando diz lá em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Quando Deus traz a bênção do enriquecimento, quando Deus traz a bênção, seja ela qualquer que seja a origem, a bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta sofrimentos. Bênção que é trazida cheia de dores, de sofrimentos, de angústia, de dor, de decepção, de ódio, dissensão, não é vinda da parte de Deus. Porque quando Deus abençoa, Ele não acrescenta dores. E o modo como essa bênção foi conseguida só trouxe dor, sofrimento e ódio. E não saber esperar no Senhor nos leva a tomar atitudes precipitadas, as quais trazem consequências desastrosas. E no final, o terceiro item, nós observamos que o resultado final não valeu a pena, e nem vale a pena ter feito tudo o que fez. O texto que eu li diz: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo e estou com Ele até que a tomou. Algumas versões da Bíblia trazem ela diferente. Alguns de vocês devem ter a versão que diz: peço-te, pois, recebe o meu presente. Peço-te, pois, recebe o meu presente. A palavra hebraica para bênção, beraká, é um substantivo feminino. E essa palavra, ela tem o sentido de bênção, investidura espiritual. Tem o sentido de bênção como sendo bens materiais, tem o sentido de açude, tem o sentido de poço e tem o sentido de presente. Os autores, quando foram fazer a versão, eles então usaram a palavra presente. Mas quando os irmãos vão aos textos mais fiéis ao original, por uma questão de tempo eu não vou falar dos modos de versão da Bíblia, mas
aqueles que se apegam mais ao sentido original do texto, que os irmãos podem ver, podem perceber, a Bíblia, na sua versão corrigida e fiel, é uma das Bíblias mais fiéis ao sentido original do texto. Ou seja, eles verteram de acordo com o que estava no hebraico, direto. Não fizeram nenhuma adaptação à linguagem para a qual estava sendo vertida a Bíblia. Ela diz: toma, peço-te, recebe a minha bênção, não é presente. Os autores que vertem como presente, eles disseram: Jacó quis agradar Esaú. Aí ele disse: eu vou dar um presente a ele. Aí pegaram a palavra bênção e verteram como sendo presente. Porém, eruditos em hebraico, rabinos e eruditos também cristãos, admitem que a palavra mais tranquila e mais fiel ao sentido original é a palavra bênção. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida. E qual foi essa bênção que foi trazida? Jacó não teria que receber os bens de seu pai pelo fato de ser o primogênito? E como ele teria que receber os bens de seu pai? Aquela era a bênção material. Além da bênção material, tinha a bênção da investidura espiritual. Então, Jacó agora, querendo agradar ao seu irmão, ele diz: olha, a bênção material que eu recebi está aqui. E ofereceu para ele aquilo que alguns autores chamam de presente, mas aquilo era a bênção que ele haveria de ser emitido na posse daquela bênção quando seu pai fechasse os olhos. É quando vemos que o patrimônio de Isaac era pequeno em relação ao dos filhos. Vejam bem o que foi. O que ele estava oferecendo de volta ao irmão que ele havia usurpado: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Irmãos, diante disso, nós vemos qual era o patrimônio de Isaac. É essa bênção material que Jacó devolve a seu irmão. E os dois estavam tão ricos que o patrimônio de Isaac era pequeno em relação ao patrimônio dos seus filhos. E quando Isaac morre, nenhum dos dois precisava mais dos seus bens. Rebeca, quando agiu daquela maneira, estava focada nos bens materiais, nos recursos financeiros, e o Altíssimo estava focado nos valores espirituais. Tanto é que o Eterno deu a Jacó bens incríveis, e a Esaú, que era extremamente materialista, Deus também deu muitos e muitos bens, porque nem ele queria receber, e disse: eu tenho também de tudo, não preciso, guarde para você. Ele disse: não, meu irmão, fique, eu faço questão. Então Esaú, como gostava de dinheiro, disse: bom, já que você insiste, tudo bem, deixa para cá. E ficou. Mas não precisavam mais. Não precisavam mais. Porém, para finalizar, a bênção, ou seja, a investidura espiritual de primogenitura não foi revogada, apesar de ter sido adquirida de forma fraudulenta. Deus não revogou a investidura espiritual.
Assim diz a palavra. Quando Isaac encontra-se com Esaú e Esaú vem trazendo a caça: meu pai, eu fiz um guisado, levante-se e coma. Isaac diz: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. E ele será abençoado. Não tinha como revogar essa bênção. A bênção estava dada e a bênção estava executada. Deus assinara embaixo. Por quê? Apesar de ter sido conseguida de maneira fraudulenta, de maneira desonesta, porque Deus tinha no seu coração o propósito de que Jacó fosse o terceiro. Porém, Deus não aprovou a maneira desonesta, fraudulenta, a maneira desastrosa que foi efetuada para que a bênção, para que a palavra do Senhor tomasse lugar na vida de Jacó. Deus não aprovou o modo, a maneira. Rebeca interferiu no kairós de Deus, e que por sua falta de fé ou imediatismo alterou o modus operandi de Deus, mas não o desígnio do Senhor, que seria que Jacó fosse o terceiro na linha de sucessão. É quando nós aprendemos, e Deus nos diz que Deus não tem plano B para a vida do seu povo. Deus só tem plano A, porque Deus sabe de antemão todas as coisas. Mas quando nós não esperamos com paciência no Senhor, quando nós resolvemos tomar as nossas próprias iniciativas e atitudes, nós entramos com um plano B para atrapalhar o plano A de Deus. Aí Deus vai então trabalhar nas nossas vidas, trabalhar na vida dos outros, para poder fazer com que esse plano B, que nós pomos em ação, ele funcione e dê certo. Foi por isso que levaram 20 longos anos para que Jacó ficasse com Labão, depois voltasse, a ira do seu irmão se aplacasse, Deus trabalhasse no coração de Esaú, e teve então um final feliz, o reencontro. Mas se você, meu irmão, se lembre, se você está esperando no Senhor, continue e saiba esperar no Senhor. A demora do Deus é o melhor para você. Não se precipite, pois Ele está preparando o melhor para a tua vida. Por outro lado, se você se precipitou e deu um passo na frente de Deus e desencadeou o plano B, eu agora lhe digo: tenha paciência, pois Deus, na sua grande misericórdia, está trabalhando no plano B que você colocou em ação. E Ele está preparando todas as coisas para que, da mesma coisa que houve um final feliz de Jacó com Esaú, haja também um final feliz para as nossas vidas, quando nós interferimos na vontade de Deus. Saber esperar no Senhor. Se você quer subir como as águias, saiba esperar no Senhor, porque o Senhor, no seu tempo, no seu kairós, o kairós é o tempo no qual é reservado unicamente a Deus para exercer a sua vontade, a sua soberania, os seus projetos, os seus planos na vida dos seus filhos, bem como também os livramentos que Deus nos dá.
Às vezes nós queremos que o Kairos de Deus coincida com o nosso Cronos. Mas, enquanto o Kairos não coincide com o Cronos, espere com paciência no Senhor, porque o Senhor vai aproximar o seu Kairos do seu Cronos, e isso será feito. O cimento que haverá de unir um ao outro não é nada mais nem nada menos do que a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Cristo te estende sua forte mão. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, queremos aprender a esperar em Ti, em todos os momentos. Reconhecemos, Senhor, que algumas vezes não conseguimos perceber o Teu agir. Inquietamo-nos, Senhor, angustiamo-nos quanto ao futuro ou quanto ao presente. Impacientamo-nos, ó Senhor, quando a resposta não vem no momento que desejávamos, ou as coisas não se resolvem na velocidade que gostaríamos. Quantas vezes, Senhor, os sonhos alimentados e até mesmo as claras promessas que temos de Ti não se concretizam no tempo esperado por nós. Ó Pai, não permita, Senhor, que nos precipitemos. Ó Senhor, que Tu não permitas que nos deixemos levar pela ansiedade, pela inquietação. Ensina-nos, Senhor, a nos aquietar e saber que Tu és Deus.
Ajuda-nos, Senhor, a confiar nossa vida em Tuas mãos, nosso presente, nosso futuro, nossos desejos, nossas aspirações, nossos sonhos, nossas expectativas. Ó Pai, ajuda-nos a entender que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós queremos experimentar esta vontade, Pai, sem que ela seja perturbada pela nossa intervenção, sem que ela seja perturbada por nossa interferência. Nós queremos nos sujeitar ao Teu querer, queremos nos entregar plenamente a Ti, entregar-Te o nosso caminho, para que Tu guies os nossos passos e o nosso caminhar. Queremos viver movidos pela fé, que essa fé nos faça viver o presente descansando em Ti e esperar no Teu tempo, no momento certo, aquilo que Tu tens para nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, louvamos ao Senhor pela mensagem que tem falado ao nosso coração de modo tão claro nesta manhã. Agradecemos ao pastor Esdras ter se deixado usar por Deus mais uma vez para ser o seu instrumento a falar às nossas vidas. Desejo que todos tenhamos essa disposição para esperar no Senhor. Estamos chegando ao final deste culto. Eu preciso apenas dar uma breve palavra de lembrete com relação às atividades de hoje. Conforme anunciamos, hoje às 5h30 da tarde teremos a inauguração do monumento aqui ao lado da igreja. Os irmãos que desejarem estão convidados, e nós teremos então às 19 horas o culto. Preciso muito da compreensão dos irmãos. Eu disse domingo passado que hoje nós temos uma excelente oportunidade para exercitar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Será muito bom podermos fazer esse exercício hoje. Certamente teremos muitos convidados. Tenho pedido aos irmãos que utilizem o estacionamento do Colégio Americano Batista. Estará aberto já bem cedo, porque nós teremos que utilizar esta parte aqui, teremos que limitar o acesso de veículos em virtude da inauguração do monumento. Teremos a participação da banda do Comando Militar do Nordeste, do coro da igreja também, então precisaremos utilizar espaço para isso. Então certamente haverá algum transtorno na acomodação hoje. Eu peço a compreensão dos irmãos. Não deixem de orar para que Deus use essa oportunidade para que a sua palavra seja transmitida. Estejamos todos juntos aqui hoje à noite para cultuar ao Senhor, para pedir a Deus por nossa nação, por nossa pátria, para testemunhar o amor de Deus e para transmitir a mensagem do Evangelho. Esperamos, portanto, que os irmãos nos ajudem nesse propósito, nesse desejo. Teremos, dentro da parte cívica da celebração desta noite, a outorga da Medalha do Mérito, Fé e Civismo. O boletim, em suas páginas centrais, explica muito melhor isso. Eu quero só registrar a gratidão a pessoas que patrocinaram este evento e esta programação. Na verdade, nós conseguimos fazer todo este movimento sem custo para a igreja, graças a patrocínio, graças a apoio, e eu quero registrar, embora tenha me pedido que não mencionasse a fonte do recurso, mas a pessoa que nos ajudou foi muito disposta a nos apoiar. Mas com isso nós podemos ter esta celebração, e certamente será uma programação muito bonita hoje à noite. O boletim traz inclusive a menção aos primeiros agraciados dessa medalha criada por nossa igreja, e inclusive tanto instituições como pessoas que serão homenageadas hoje à noite. Será um culto muito bonito e esperamos, portanto, a participação de todos. Eu queria convidá-los a se colocarem de pé. Queria pedir ao pastor Josélio Souza que viesse aqui à frente para nos despedir deste culto. Aos irmãos que desejarem, lembramos que nós almoçamos aqui, tem almoço para aqueles que desejarem almoçar aqui. É sempre uma boa oportunidade para a comunhão, para estendermos esse tempo de convívio. Depois da oração, pedir ao pastor Josélio que também impetre a bênção, e depois que ele fizer a oração e impetrar a bênção, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, e após a saída dos pastores, os irmãos poderão deixar esse santuário.
Amantíssimo Deus, nosso eterno Pai celestial, louvamos-te, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Louvamos-te, ó Deus, de uma forma toda especial, pela tua presença, pela paz que temos contigo a cada instante. E, ó Deus, de uma forma especial, nesta manhã, louvamos-te pelo privilégio da participação neste culto. Ó Deus, como nossos corações têm sido abençoados nesse momento. Louvamos-te pela tua palavra, pelas lições e especialmente pela lição que aprendemos para dependermos cada vez mais de Ti, não precipitando a Tua ação em nossas vidas. Pedimos que Tu abençoes o pastor Esdras, pela mensagem, e continue, ó Deus, abençoando cada um de nós. De uma forma toda especial, ó Pai, nós te rogamos pelo ministério e pelos ministérios desta igreja, pela vida do pastor Ney, pela sua família, pela obra, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tem realizado através do Teu Filho. Rogamos pelos demais ministros, Ministério de Música, de Educação, de Ação Social, pela vida de cada membro desta igreja, Senhor, para que o Teu Espírito possa conduzi-los a cada instante, dando-lhes alegria, força, paz na ação da Tua igreja. Agora, Senhor, despede-nos em paz, leva-nos em paz para os nossos lares, permanecendo conosco por onde quer que estejamos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.